Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática com a professora Neumar? E aí, como é que vocês estão em casa? Estão fazendo as atividades? Como que tá? Então, não esqueçam lá, tá bom, pessoal? Entra lá no Classroom, veja os exercícios que estão sendo preparados para vocês, tá bom? E já garanta lá sua presença, belezinha? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula de matemática? Estão conseguindo acompanhar aí de casa? Então, a professora já passou esses avisos, tá bom? Então, olha só, o que nós falamos na aula anterior? Vocês lembram o que nós estudamos na aula anterior? Então, nós falamos lá sobre os polígonos, não é verdade? Falamos sobre o perímetro e área, beleza? E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre realizar ampliação, olha só, e a redução de figuras. Já ouviram falar sobre isso, pessoal? É muito legal. Então, também vamos falar um pouquinho de frações e de porcentagem, beleza? Então, só que antes disso tem uma correção. Do que, professora? Ah, tinha um exercício para casa, não tinha? Olha só, então acompanha em casa. Uma sala de aula de formato quadrangular do Colégio Estadual do Campo de Vila Palmira possui 28 metros de perímetro. Ao considerar este valor, encontre a área total da sala de aula. Como será que vocês fizeram isso? Conseguiram fazer aí em casa? Vamos ver como é que ficou. Então, olha só. Então, a sala de aula ali, ela tem o formato quadrangular. Logo, o que acontece? Ela é quadrada, tá, pessoal? Então, o que nós temos que fazer primeiro? Dividir esse perímetro, tá? Por 4. Ah, mas por que por 4? Vocês não lembram por que por 4? Nós temos lá um quadrado, tem 4 ladinhos, né? A gente sabe a soma dele, vamos dividir por 4 para ver quanto que vale cada ladinho, tá bom? Então, veja aqui com a professora. Quando eu vou lá dividir 28 por 4, eu tenho quanto? Tenho 7, né? Porque ali também 7 vezes 4 é 28, tá bom? Então, encontramos ali, né, que cada lado desse quadrado mede quanto? 7, tá bom? E olha só como é que ficou isso. Olha só, acompanha aqui com a professora. Então, cada ladinho ficou medindo ali 7, beleza? E como que eu encontro a área mesmo, professora? Vocês lembram como que encontra a área do quadrado? Então, olha lá, para encontrar, nós vamos ter que multiplicar. Mas multiplicar o quê, professora? Quando nós calculamos a área do quadrado, do retângulo, nós multiplicamos aquelas dimensões. Então, aqui no caso, seria um comprimento, né? E uma largura, não seria? Não é verdade isso? Só que o quadrado, ele tem todos os lados iguais, não é? Então, nós vamos multiplicar ali por 7 vezes 7, que a gente encontrou que mede cada ladinho. Então, multiplicando, nós encontramos que a área mede quanto? 49, tá bom, pessoal? Então, 7 vezes 7, 49. Conseguiram fazer aí em casa? Se não conseguiram, tá? Tentem acompanhar aqui com a professora ou vejam lá nos slides. Então, vamos praticar mais um pouco hoje. O que vocês acham? Olha só, observe e responda. Qual que será que é a ampliação dessa figura? Percebam aqui com a professora. Olha lá. Então, eu tenho uma figura, certo? E eu quero ampliar ela, tá? Então, eu tenho 3 alternativas. Então, vocês aí em casa vão pensar um pouquinho. Qual será? A letra A, a letra B ou a letra C? Olha, a professora vai pensar aqui um pouquinho e já volta com a resposta também. Tá bom, pessoal?
E aí, como que vocês pensaram isso? Vamos ver a resposta aqui com a professora? Olha só, então, o que eu quero saber? A ampliação. Eu vou pegar a figura e vou ampliar, né? Então, olha só, é a letra. Mas por que, professora? Perceba que quando nós estamos ampliando, nós temos que ampliar ela proporcionalmente, né? Não é só esticar assim um lado. Eu tenho que ver todos os ladinhos que ela está sendo ampliada. Então, aqui na letra A, perceba ali, né, que eu tive uma ampliação, ó. Perceba que eu andei aqui, né, ó. Pulou um quadradinho, tinha aqui, ó. Se eu contar, tinha ali, ó. 1, 2. Então, pulou. Dobrou, né, a quantidade. Então, tem 4 quadradinhos aqui na base da casinha, né? É uma casinha. Então, aqui também eu tinha 2. Agora eu tenho 4, não é verdade? Então, dobrou também. Então, olha aqui. Aqui eu tinha 1 no telhadinho, né? Tinha um quadradinho, né? Ali, certo? Porque esse risquinho tá cortando aqui no meio, assim, então ele tá passando uma diagonal ali no quadradinho, tá bom, pessoal? Então, aí o que aconteceu? Eu tenho agora 2 quadradinhos cortados ali no telhadinho, ó, na diagonal, tá bom? Então, perceba que ela foi aumentada proporcionalmente. Não foi só esticado um ladinho ou só o outro. Por exemplo, eu pude esticar só para os lados aqui ou só para cima, tá bom? Igual nesse caso na letra B, né? Olha só o que aconteceu. Eu só estiquei ela, né? Eu não fiz isso proporcionalmente, tá? Então, o telhado ali, ele não, né, não ficou proporcional, tá bom? Então, e na letra C, então, o que aconteceu? Teve uma redução, não é verdade? Beleza? Então, é isso. Agora, olha só, perceba aqui com a professora, olha só. Ao analisar a ampliação da figura da atividade anterior, o que você observa? Acho que a professora já deu várias dicas, hein? Então, eu vou deixar esse quiz aí para vocês pensarem um pouquinho. Tentem lembrar o que a professora falou para vocês, tá? E tentem analisar o que vocês aí observaram. Tempinho para vocês. E aí, pessoal, conseguiram registrar? Que a professora tinha até falado anteriormente? Então, olha só, o que nós podemos observar? Então, que as figuras são semelhantes, estão, né, apenas representadas em tamanhos diferentes, tá bom? Mas apresentam as mesmas características, elas são proporcionais, beleza? Tudo bem? Então, o que são figuras semelhantes? Então, ó, observem aí. São aquelas que representam as mesmas características, porém, podem apresentar redução ou ampliação. Foi isso que a professora falou, tá bom? São proporcionais, então elas são semelhantes, beleza? Na mesma medida dos seus lados, ou seja, possuem os ângulos correspondentes semelhantes e os lados também são o quê? Correspondentes proporcionais. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, nós temos um exemplo. Olha só aqui com a professora. O que são ângulos semelhantes que nós falamos ali anteriormente? Perceba que quando nós vamos reduzir esse decágono, ó, ele está sendo reduzido. Tem o maior, tem o menorzinho, certo? Os ângulos continuam com a mesma inclinação. Como assim, professora? Já vou mostrar isso para vocês. O decágono, ó, é um polígono regular
tendo como os lados e os ângulos com a mesma medida. Lembra disso? Então, olha só, isso que a professora está querendo falar. Quando eu tenho aqui, olha só, tem essa abertura desse ângulo, certo? Medindo quanto? 144 graus, tá? Então, ele está aqui nessa medida, ele mede 144. Perceba que eu diminuí, quando a gente diminui esse decágono, olha só, a angulação ela fica a mesma, tá? O que aconteceu foi a redução das medidas, ó, que aqui era maiorzinho, aqui ficou menorzinho, não é verdade? Então, a angulação é a mesma, tá bom, pessoal? Então, olha só, na representação você pode observar que reduzimos o decágono, porém, a medida angular, ela continua a mesma, ele foi reduzido, tá bom? Beleza? Então, o que são lados correspondentes proporcionais? Percebam aí, olha só, o segmento EF é correspondente ao segmento OP. Então, o segmento EF, que está marcadinho aqui, é correspondente ao AP. Então, eles são correspondentes, eles são proporcionais, tá bom? E são proporcionais porque o decágono está reduzido proporcionalmente em todos os lados. Então, foi reduzido a mesma medida em todos os ladinhos. Então, ele é proporcional, beleza? Então, vamos praticar isso que a professora falou? Então, qual lado, olha só, qual lado do hexágono 2 é correspondente ao lado AB? Tá bom, pessoal? Ao lado AB do hexágono 1. Quem que é o lado AB? Esse ladinho, né? AB. Quem que é correspondente ali? Qual lado que é correspondente? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês e eu já retomo aqui com a resposta. E aí, galerinha, essa foi fácil, né? Tenho certeza. Então, vamos olhar. Se nós falamos que os lados são proporcionais, eu tenho que o lado correspondente é o GH. Eu estou falando do AB, então o proporcional que eu tenho aqui é o GH. Ficou fácil essa, né? Proporcional. Então, vamos continuar aqui com a professora. Olha só esse exemplo. O professor de Educação Física resolveu fazer uma maquete na quadra de esportes do colégio. Para construí-la, ele precisou saber o tamanho real dessa quadra. Vamos ver isso então. Então, qual que é o tamanho real? Observe aqui com a professora. Eu tenho lá que ela tem um comprimento, né, de 38 metros, certo? E ela tem ali, certo, uma largura de quanto? De 20 metros. Tá? Então, esse é o tamanho real da quadra. Guarde esses valores aí. Então, olha só. Para construir a maquete, o professor resolveu reduzir o tamanho da quadra em 100 vezes. 100 vezes. Como a quadra tem essas medidas aqui, não é? Ó, 20 metros de largura, certo? Por 38 metros de comprimento, tá? Qual
que é a operação que você acha que o professor realizou para conseguir reduzir proporcionalmente as medidas da quadra? Então, que operação matemática que ele utilizou? Ah, ele multiplicou, o que ele fez? Ele somou, subtraiu, dividiu? Então, rapidinho aí com vocês, a professora vai deixar esse quiz e já retorna com a resposta. Conseguiram, pessoal? Qual operação será que ele fez para reduzir? Divisão, né, pessoal? Então, ele vai dividindo o ladinho para fazer uma proporção, porque ele vai diminuindo, tá bom? Então, vamos reduzir as medidas da quadra realizando a operação de divisão. Primeiro, vamos reduzir a largura, que é 20 metros, certo? Eu quero reduzir ela 100 vezes, então vamos dividir. Então, pegamos lá o 20 e vou dividir por 100. Mas 20 é menor que 100, então eu tenho que acrescentar um zero aqui, não tem? E também acrescento o zero e a vírgula, tá bom? Aqui embaixo. Então, multiplicando por 2, eu tenho 200 e deixo o resto zero. Então, a redução em 100 vezes fica quanto, pessoal? 0,20 metros. Ou, transformando em centímetros, né? Eu tenho 20 centímetros, tá bom? Beleza? E agora aqui, pessoal, olha só, agora é com você. Realize a redução da medida da largura da quadra em 100 vezes, utilizando essa mesma estratégia, tá bom? Então, a largura é 38 metros, utilizando a mesma estratégia que nós utilizamos ali, tá bom? Anteriormente, agora é com vocês. Vou dar um tempinho e já volto com a resposta.
E aí, galerinha, conseguiram? Então, é a mesma ideia, a divisão, né, pessoal? Então, vou pegar o 38 aqui e vou dividir por 100, tá bom? Fazendo essa operação, como a professora explicou, acrescentou o zerinho ali, o zero aqui com a vírgula e faz a divisão aí, que nem vocês aí em casa já sabem, né? Então, eu tenho lá 0,38 metros, transformando ali em centímetros, né? Eu tenho 38 centímetros. Tentem transformar em casa, tá, pessoal? Depois perguntem lá para o professor. Então, como é que ficou essas medidas, pessoal? Assim, a maquete da quadra, né, que o professor irá construir, terá as medidas de 20 centímetros e de 38 centímetros. Ela vai ficar com essa medida, proporcional ao tamanho real da quadra, tá bom? Então, chegou uma hora bem bacana, que agora eu vou deixar com vocês aí um tempinho para vocês procurarem esse jogo, tá bom? Então, vou dar um tempo e eu já retomo aqui para a gente jogar juntos. E aí, galerinha, vamos jogar isso aqui com a professora? Então, olha só, o que eu tenho que descobrir aqui? Tá vendo esse cubo que está aqui girando, que tem essas partezinhas, ó, meio azul, roxinho ali, né, verde, rosa? Então, quando eu abro esse cubo, eu tenho uma planificação, assim que eu chamo. Então, qual dessas 4 aqui será que representa essa planificação? Vamos tentar aqui com a professora? Qual que vocês marcariam aí em casa? Eu vou marcar essa daqui, ó. O que vocês acham? Será que se eu abrir o cubo eu tenho essa planificação? Vamos ver? Ih, não é, professor errou. E agora? Olha só, está sendo montada essa planificação, olha lá. Então, ela ficou um espacinho ali vazio, ficou faltando, né? Olha ali, né? Ficou faltando uma parte dele, não é verdade? Vamos tentar de novo? Vamos ver se dá certo agora? Tentando de novo? E agora? Meu Deus, professora, qual que eu vou? Ah, então acho que eu vou ficar nesse. Eu estava em dúvida, sabia, gente? Acho que eu vou nesse daqui, ó. Que tal? O que vocês acham? Olha só, vamos ver se montar vai dar certo. Opa! Montou, pessoal, aí em casa? Deu certo? Olha só. Ah, aí, ó. Agora sim, galera. Então, deu certinho, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui com a professora, o que nós estudamos hoje, galerinha? Então, ampliar e reduzir as figuras, não é? E na próxima aula, o que nós vamos estudar? Olha só, ampliar e reduzir figuras no plano cartesiano. Alguém aí em casa já ouviu falar no plano cartesiano? Ah, então, se prepare que na próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá bom, pessoal? Então, a professora deixa um grande abraço para vocês e fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!